Pessoal, nós vamos conversar hoje de como aproveitar o seu tempo em casa, aproveitá-lo para a gente também fazer mais e melhores leituras. Então veja, nós vamos apresentar para você, diante desses espaços de tempos que temos nós em casa, que literatura, que livro nós poderíamos ler, estudar. E eu estou dizendo que é mais nesse campo da literatura mesmo, não é? Eu também não sou da área da literatura, quero deixar bem claro isso, mas aquelas leituras que eu, de certa forma, pude ler, estive passando por elas e que eu gostaria também de apresentar para você. Então, veja, nós vamos ter um momento inicial dessa literatura internacional, em geral. Depois nós vamos entrar na literatura também internacional, mas brasileira. A nossa literatura também internacional, porém alagoana. E ainda a literatura feita em Colônia Leopoldina, sobre Colônia Leopoldina mesmo. Vamos fazer esse passeio e a gente vai ver, então, as sugestões que temos para você aproveitar. E eu quero dizer, já começando, de que lugar eu estou para um outro leitor que não é de Colônia Leopoldina. Eu sou de Colônia Leopoldina, estou em Colônia Leopoldina, estou falando do Vale do Rio Jacuípe, que é divisa da Mata Sul de Pernambuco com a Mata Norte alagoana. Colônia Leopoldina está aí exatamente nesse Vale do Rio Jacuípe. Então, é daí que estou. Portanto, na perspectiva do Darcy Ribeiro, aquele livro Povo Brasileiro dele, um dos últimos trabalhos estrondosos que ele fez, uma região do Brasil crioulo, não é? Entre tantos Brasis que existem, eu estou aí, eu venho daí. Então, que literatura internacional nós poderíamos dizer? Nós não vamos citar livros deles todos, nós vamos citar alguns livros, mas os demais, em geral, nós vamos citar nomes, porque todos têm uma vasta produção em literatura. E você, então, pode escolher. E o primeiro deles, eu diria que é o italiano Boccaccio. Você lê alguma coisa desse pensador, desse romancista? A gente teria um Leon Tolstói, que é um russo que escreve assim belíssimamente, então vale a pena ver alguma coisa dele. Dumas, tanto pai como filho. Então, algum livro desses dois autores valem a pena a leitura, assim como Zé Maria de Eça de Queiroz. A gente conhece mais pelo Eça de Queiroz. Não confundir, não é mulher, ele é um homem, é José Maria Eça de Queiroz. Os livros desses autores são excelentes. Tem falado os ingleses Shakespeare, não é? Porque esse realmente se faz fundamental, inclusive o teatro que ele escreve, Voltaire, francês. Mas temos um brasileiro também, tem vários brasileiros, mais um alagoano que nós não poderíamos tirar dentro desse time, que é o Graciliano Ramos. Precisamos estar de olho, além do Machado de Assis. Mas você pode ler também um Kafka, vale a pena a leitura de alguns desses seus livros, e do filósofo Nietzsche, não é? Pois ele faz uma crítica ao Ocidente, ao pensamento ocidental, vale a pena. E da literatura brasileira lagoana, nós poderíamos estar pensando com o Graciliano Ramos, sim, cabeçando uma literatura dessa. Graciliano Ramos é um monstro, não é, dessas terras da gente, e que é fundamental que nós divulguemos. Tem vários livros, você vai poder ler qualquer um deles. Tem o Machado de Assis, a importância do Machado é que ele era negro. Então, isso é muito importante para a etnia, assim como Lima Barreto, não é? Também um preto. Guimarães Rosa, ler esse Guimarães faz necessidade hoje. O Drummond de Andrade, né? Ele tem um livro de poesia, A Rosa do Povo, extremamente assim, interessante. Brejo das Almas também. Ler Clarice Lispector é importantíssimo.
está nesse time aí, além da Cecília Meirelles, o Mário de Andrade, o Jorge Amado, nordestino, João Cabral de Melo Neto, o Ariano Suassuna, são gente muito próximas e aqui do Nordeste brasileiro. E alagoanos? Alagoanos, a gente tem o próprio Graciliano, que a gente não se cansa de dizer de sua importância, não é? Mas o Ponte de Miranda, poetas aí, Ledo Ivo, uma produção na poesia muitíssimo importante. Nós temos Alcima Carolina, nós temos Guimarães Passos, e aí para a colônia mesmo a gente pode lembrar o próprio Aristeu de Andrade, que também foi um poeta importante no seu pouco tempo de vida que teve. Mas quem quiser análise sociológica sobre o Brasil, buscar a identidade desse país, quem é a gente, por Darcy Ribeiro nós seríamos tantos Brasis, portanto, tantos brasileiros, mas a gente pode nos alertar e ver desses autores também o conjunto de contradições que eles nos mostram, a começar dos sertões, não é? Do Euclides da Cunha, Gilberto Freire também é um outro pensador que nos dá fortíssima contribuição para a gente pensar o nosso país. Casagrande Senzala, quem não ouviu falar desse livro, vale a pena, porque ele delineia um jeito de ver o país, inclusive a escravidão. Ele até nos parece amenizar a escravidão, mas nós não estamos tratando escravidão com nenhum ameno. Qualquer escravidão no mundo inteiro, ela deve ser combatida, é inaceitável e, sobretudo, é uma situação extrema, não é? Em que o sujeito é transformado numa coisa qualquer. Caio Prado Júnior, que fez um estudo sobre a economia no Brasil, a história econômica do Brasil, importantíssimo, além de Sérgio Buarque. O Sérgio escreveu As Raízes do Brasil. Então é um livro também, entre esses todos que a gente está destacando, mas há outros, claro, Darcy Ribeiro. Aí vale a pena a gente citar o povo brasileiro. É grande o livro, etc., mas a gente tem maior clareza como é que esse antropólogo, não é? Político vê o nosso país. Tem a Manuela Carneiro, Sérgio Viana, que aí sim vai nos mostrar como nós somos injustos, como somos desiguais em obras suas. Raimundo Faoro, que destrincha um pouco e nos coloca mais para Portugal, uma espécie de visão de os donos do poder, como é que isso veio se construindo. Raimundo Faoro, esse lá das bandas do Sul. Mas nós temos também o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que também é um pensador da grande importância para o país. Ele escreveu um dos seus últimos livros, não aqueles diários, não estamos falando dos diários, mas os pensadores que inventaram o Brasil, que contribuíram para o país. Fernando Henrique Cardoso os analisa e nos traz também para cá a Cátia Matoso, e aí trava uma pesquisa importantíssima sobre a escravidão no nosso país. Florestan Fernandes escreveu sobre o mesmo tema, mas, sobretudo, um livro que ele tem é A Contestação Necessária, importantíssimo. E não podemos esquecer o Celso Furtado, como economista, que tem uma produção econômica importante, e um plano ajudou o JK a desenvolver o seu plano de desenvolvimento. E, claro, na educação, um Paulo Freire que nos traz uma visão da educação no país, que é, inclusive, também da Academia de Cultura de Colônia Leopoldina. Florestan Fernandes também faz parte dos patronos da ACCL, Academia de Cultura de Colônia Leopoldina. Do Paulo Freire tem um livro que, seja você educador, professor, trabalha em escola ou não, vale a pena a leitura, que se chama A Pedagogia do Oprimido, para a gente entender um pouco quem é esse pensador no nosso país no campo da educação. E agora a gente tem dois jovens pensadores também, o Gessé Souza, que é professor na Universidade Federal do ABC,
esse professor tem nos trazido essa importante contribuição na pesquisa e no campo também da escravidão. É muito importante. O livro dele é A Elite do Atraso. Ele vai nos mostrar, portanto, como vem sendo organizado ainda. E também um rapaz jovem, eu diria, não é? Do Paraná, que escreveu, um jornalista, escreve de uma maneira muito gostosa a forma dele fazê-lo, que escreveu e está escrevendo e pesquisando sobre a escravidão no país, para que a gente vai poder, assim, ir entendendo o que é que anda acontecendo neste momento atual. E para as crianças, você poderia perguntar, e aí, professor José de Mello, para as crianças, eu poderia citar alguns que você poderia catar e também botar para seus filhos lerem, porque isso é muito importante, esse exercício da leitura desde criança. Tem um autor chamado Silverstein, ele escreveu A Árvore Generosa. É um livro assim extraordinário e curtíssimo. Também tem um outro, Collodi, esse escritor para garotos, para garotas, Aventuras de Pinóquio. Não é? É bom essa leitura para as crianças. A história do índio também, do Daniel Munduruku. Esse escritor dirige, não é, a sua criatividade para histórias, e ele traz as histórias de índio. Mas também tem o Ziraldo nosso, né? Qual o garoto que não viu ainda as histórias, não é, do Menino Maluquinho? O Menino Maluquinho é um livro pequenininho, assim, muito interessante, e as crianças gostam muito. Contos maravilhosos, Irmãos Grimm. Aí são uns escritores, assim, muito conhecidos no mundo. Ele tem contos maravilhosos, são vários. Então, pode perfeitamente estar dentro dessa lista como dos melhores que a gente tem. A gente poderia ainda pensar, e a região do Vale do Jacuípe, nós vamos nos deter na cidade de Colônia Leopoldina. Esta cidade tem 15 livros escritos sobre ela mesma. Olha só, que coisa boa e interessante. Sobretudo que a gente sempre diz, leia, porque quem não tem memória nunca terá história. Então, caríssimos e caríssimas, temos um acervo e boa parte desses livros, inclusive, estão aí na Biblioteca de Colônia Leopoldina. Desses 15 livros, não é? Você tem vários deles, não é? Tem inclusive uma tese doutoral de um professor do IFAL, Instituto Federal, não é, de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui em Maceió. Então, esse professor estudou a colônia agrícola militar Colônia Leopoldina, que era o nome primeiro, não é? E como isso inteiro fez parte de um projeto de desenvolvimento e de desbaratamento de todos os resquícios daquilo que a gente sempre fala que foi a Guerra Cabana, aí os cabanos. Bom, e o que é que eu estou lendo mesmo? Eu terminei um livro mais voltado à filosofia, História das Ideias, de José Antônio Tobias, que é pessoal aí do interior de São Paulo, Mato Grosso. Mas também eu destaco a tese desse professor do IFAL sobre a colônia, e eu estou terminando uma leitura do Pedro Américo. Pedro Américo é esse que você conhece dos livros de história do Grito do Ipiranga. Mas Pedro Américo não foi só pintor, minha gente. Pedro Américo foi um filósofo de uma importância muito grande. Eu estou lendo a tese dele, que é em filosofia natural, história e filosofia natural, que ele defendeu lá na Europa, veja, 1870, por aí, essa faixa, foi um dos primeiros, se não o primeiro doutor em ciências naturais aqui no nosso país, Pedro Américo. Portanto, além de pintor, ele fazia tantas outras coisas, inclusive
filosofia e filosofia da ciência. É esta tese que eu estou terminando a leitura. E o nome deste livro se chama A Ciência e os Sistemas. Para eu terminar essas sugestões de leituras para você, a gente tem que precisar ficar atento, pessoal, às orientações de saúde que os nossos pesquisadores melhores que temos na área da epidemiologia, na área de vírus, esse pessoal que a gente nem conhece, que está nos seus laboratórios afincados 24 horas para conhecer melhor esse coronavírus e ver que tipo de saídas, não é, médicas, medicinais poderemos ter. Então, escutemos esse time. Olha, presidente é para fazer gestão do país. Médicos, pesquisadores, cientistas, esses sim é que nos ajudam a cuidar da saúde. Nesse sentido, fiquemos em casa. São as orientações deles. Segundo aspecto é que, se eu fico em casa, vamos lavar direito essas mãos da gente, né? A gente às vezes nem se cuida, etc. Limpar segundo a orientação da moçada da saúde. Então, e se eu precisar sair de casa? Meu caro, se você precisar sair de casa, usa máscara. Não esquece da máscara. Evita não só você ficar doente, como também passar a doença para os outros. Isso é de uma importância central. E, finalmente, olha, ei, você aí, vamos juntos.